Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Bom, ultimamente as pessoas que estudam para os concursos de procurador têm me perguntado o seguinte: professor, qual o próximo grande concurso da advocacia pública? Bom, primeiro é preciso estabelecer um critério para entendermos o que é grande concurso da advocacia pública. Até porque grande concurso da advocacia pública depende do que você entende por grande concurso para você. De repente, um grande concurso é o concurso da PGM do município que você reside. Isso é muito individual. Pensando nisso, então, o nosso critério é o seguinte: grande próximo concurso da advocacia pública é aquele relacionado à quantidade de cargos ou de vagas, seja no edital, seja para nomeação pós realização do certame. Quem dispara como grandes concursos da advocacia pública nesse critério, ou seja, quantidade de cargos, nomeações, são os concursos da Advocacia Geral da União. Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, são concursos que até hoje nomearam todos os aprovados. Já pensou nisso? Todo mundo que passou para advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, se não desistiu da nomeação, explicando isso e informando isso à administração, teve a sua nomeação publicada no Diário Oficial da União. Como a gente sabe que os concursos da Advocacia Geral da União não vão acontecer nem tão cedo, pelo menos esse é o cenário atual, nós temos que analisar qual seria então o próximo grande concurso da advocacia pública a partir desse critério ora estabelecido. Um grande concurso com grandes possibilidades de nomeações, aprovações, grande quantidade de cargos ou grande quantidade de vagas. Ainda que o edital não traga uma grande quantidade de cargos, haja vista especificamente a questão do direito subjetivo à nomeação para os cargos vagos no edital, vamos dizer que o concurso tenha potencial para nomear grande parte das pessoas aprovadas no certame pós-realização das provas. Diante desse cenário, então, a Procuradoria Municipal de São Paulo é a que se estabelece como o próximo grande concurso da advocacia pública. Professor, você está dizendo com isso que a PGM está para sair? Não, não estou dizendo com isso que a PGM está para sair. Até porque eu tenho notícias divergentes. Eu tenho notícias de que a PGM tem interesse de publicar o edital nos próximos 2 anos e eu tenho notícias de que a PGM não tem interesse de publicar edital nos próximos 4 anos. Nesse momento, eu tenho notícias que são divergentes em relação à PGM São Paulo. Algumas pessoas me dizem uma coisa, outras pessoas me dizem outras coisas, especialmente pessoas que têm contato com procuradores municipais de São Paulo. Então, nesse exato momento, os rumores eles não são convergentes, são divergentes, de forma que você que está assistindo o vídeo pode nos ajudar, tanto a mim quanto as pessoas que vão assistir o vídeo ou estão assistindo o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma notícia sobre a PGM São Paulo. A verdade é que, no momento em que esse concurso acontecer, esse concurso vai atrair muita gente, justamente porque se trata de um grande concurso da advocacia pública a partir do critério que nós acabamos de eleger, quantidade de cargos vagos com grande potencial de nomeação dos aprovados. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos analisar como foi a PGM São Paulo no último concurso que aconteceu, especialmente o concurso de 2014, que é o último concurso da PGM São Paulo e é aquele concurso que, na verdade, representa uma bússola, tanto para aquilo que nós podemos esperar do próximo edital, principalmente se for a mesma organizadora, a VUNESP, quanto daquilo que é preciso fazer para estudar e enfrentar uma prova desse porte. Então, o último edital da PGM São Paulo foi publicado em março de 2014, a organizadora VUNESP. O edital previa 70 vagas, mas tivemos 134 nomeações. O número de nomeações é quase o dobro do número de vagas ofertadas pelo edital. No edital 2014 não tivemos atividade jurídica. Esse edital ele trouxe para a realização da prova mais de 8.000 pessoas interessadas. A remuneração do cargo varia entre 25.000 e 35.000, segundo pesquisas realizadas no Portal da Transparência. O último concurso expirou em julho de 2018 e nós temos, de acordo com o Portal da Transparência, atualmente em torno de 170 cargos vagos. Então essas características aqui da PGM São Paulo estabelece a PGM São Paulo como o próximo grande concurso da advocacia pública, se você desconsiderar os concursos da Advocacia Geral da União. Então 170 cargos vagos, uma remuneração que varia de 25 a 35.000 e grande possibilidade de nomeação das pessoas aprovadas no certame, transforma a PGM São Paulo em um grande atrativo para quem continua os estudos para os concursos da advocacia pública.
Então essas características do edital são extremamente importantes, especialmente também porque o último edital não exigiu atividade jurídica para ocupar o cargo de procurador do município de São Paulo. Bom, como falei, o último edital 2014 funciona como uma bússola, tanto para que a gente entenda como se deu o certame passado, quanto para lançar luzes sobre o próximo certame, especialmente se nós tivermos a mesma organizadora. Então, o último concurso de 2014 estabeleceu 3 provas: prova objetiva valendo 100 pontos, prova subjetiva valendo 100 pontos e a prova de títulos valendo 5 pontos. Perceba aqui que a prova de títulos ela não chegou a desequilibrar o certame, como acontece em muitos concursos de PGM, porque nós tivemos 5 pontos no total de 205 disputados. A prova objetiva e a prova subjetiva tiveram a mesma pontuação, então isso eleva em importância a prova subjetiva, razão pela qual, se essas características se mantiverem para o próximo certame, esse edital funciona como bússola, você tem que estar muito bem preparado para essa segunda fase da PGM São Paulo. Então a prova objetiva 100 pontos, 100 questões, prova subjetiva 1 peça, 1 dissertação e 8 questões subjetivas e a prova de títulos. Bom, na prova objetiva nós tivemos o quê? Nós tivemos a cobrança dessas disciplinas. Estão destacadas de forma diferenciada porque eu tenho uma importante informação para te dar já já. Então, Constitucional, Administrativo, Tributário, Financeiro e Processo Civil são as 5 disciplinas do núcleo duro da advocacia pública, foram responsáveis no somatório por 60 questões da prova. Então, 60% da prova está justamente no núcleo duro Constitucional, Administrativo, Tributário, Financeiro e Processo Civil. Depois você teve Civil e Empresarial com 12, Difusos e Coletivos com 12, Trabalho e Previdenciário com 8, Penal e Processo Penal com 8. Se eu estivesse estudando para a PGM São Paulo, eu estabeleceria um cronograma de estudos que me desse a oportunidade de estudar a partir do seguinte critério. Primeiro, eu garantiria o núcleo duro, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro, essas 5 disciplinas. Depois eu estudaria Civil e Trabalho, e esse estudo aqui seria um estudo rápido, até porque civil todo mundo estuda para os concursos de advocacia pública, trabalho em tese também. É rara a procuradoria que não cobra trabalho e processo de trabalho no seu conteúdo programático, então eu estudaria o que está em verde, civil e trabalho, e logo depois eu entraria na parte específica da PGM, prova objetiva, estudando empresarial, difusos e coletivos, previdenciário, penal e processo penal. Talvez penal e processo penal aqui seja a única coisa que realmente foge um pouco dos concursos da advocacia pública de uma forma geral, mas eu estudaria empresarial, direitos coletivos e difusos, e previdenciário, penal e processo penal numa terceira etapa. Então eu dividiria meus estudos em 3 etapas: núcleo duro, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro, depois Civil e Trabalho, depois Empresarial, Direitos Difusos, Previdenciário, Difusos e Coletivos, Previdenciário, Penal e Processo Penal. Então essa foi a prova objetiva e a sua disposição no último concurso. O corte do edital foi 60 pontos, o corte da prova foi 70 pontos, mas com desvio padrão previsto no edital. Então o corte do edital foi 60, mas o corte da prova, ou seja, só avançou a prova subjetiva quem acertou 70 pontos. Na prova subjetiva nós tivemos essa seguinte configuração: o examinador, ou melhor, a banca organizadora, estabeleceu uma diferenciação de disciplinas a partir da prova subjetiva aplicada. A peça valia 30 pontos e ela poderia cobrar qualquer conteúdo previsto em Constitucional, Administrativo, Tributário e Financeiro, Processo Civil, Civil, Difusos e Coletivos. A dissertação, 30 pontos, e poderia cobrar qualquer conteúdo estabelecido em Administrativo, Tributário, Financeiro, Civil, Constitucional, Direitos Difusos e Coletivos. E aí você teve 8 questões subjetivas divididas da seguinte forma: 2 de Administrativo, 2 de Tributário e Financeiro, 1 de Civil, 1 de Constitucional, 1 de Processo Civil, 1 de Difusos e Coletivos. Essa foi a prova subjetiva estabelecida na PGM São Paulo. Prova carregada. Então, a prova objetiva ela foi uma prova bem elaborada, a prova subjetiva foi uma prova carregada. Como é que você tinha que fazer isso? Era um dia de prova subjetiva só. No período da manhã você tinha que responder a dissertação e 8 questões, então tudo isso aqui você respondeu em 4 horas, na manhã do dia da prova, e na parte da tarde do dia da prova você teve que responder 2 horas e meia a peça processual. Então, uma dissertação e 8 questões na parte da manhã, e aí a peça na parte da tarde. No total você teve 6 horas e meia de prova, 4 horas concentradas no período da manhã, 2 horas e meia concentrada no período da tarde.
O corte do edital era um aproveitamento mínimo de 30% em cada parte da prova, 30% aqui, 30% aqui, 30% aqui, mas no total 60% era o necessário para avançar a prova de títulos. A prova da PGM São Paulo não é uma prova fácil, é uma prova que exige estudo específico e detalhado, principalmente em relação às disciplinas principais do núcleo duro, e que são justamente as principais disciplinas cobradas também na prova subjetiva. Além de tudo, é preciso um conhecimento muito bem estabelecido a partir de direitos difusos e coletivos, mas sem se descuidar das demais disciplinas que estão em verde e em amarelo, aqui de acordo com essa divisão básica do edital. Perceba que você não tem muitas disciplinas do edital, mas você precisa de um estudo substancial a partir daquilo que estabelece o conteúdo programático. A prova subjetiva também não é uma prova fácil, é uma prova pesada que exige efetivamente conhecimento aprofundado sobre os temas discutidos aqui acerca do conteúdo programático, mas mais que isso, exige conhecimento próprio da advocacia pública, como se exige de todo grande concurso da advocacia pública como um todo. Eu posso fazer um outro vídeo analisando como foi a prova de 2014, para que a gente possa saber exatamente o nível de dificuldade da prova objetiva, o nível de dificuldade da prova subjetiva e, mais que isso, um raio-x do que caiu na PGM São Paulo. Se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se nós tivermos muitos comentários pedindo esse vídeo, eu vou gravar um vídeo analisando justamente o raio-x da prova de 2014, tanto prova objetiva quanto prova subjetiva. Tá bom? Então, se você quiser se preparar para o próximo grande concurso da advocacia pública, considere se preparar para a PGM São Paulo o quanto antes. Eu ainda não lancei mentoring para essa PGM, mas estou considerando o fato de criar uma estratégia de estudos a partir daquilo que eu desenvolvi aqui para os senhores e a partir do raio-x da prova para auxiliar pessoas que tenham interesse nesse próximo grande certame. É isso. Para continuar me seguindo, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo, aproveite para ver se o seu sino aqui está clicado, porque muitas pessoas têm me reclamado o fato de eu ter subido vídeos e o YouTube não está notificando da subida dos vídeos. Veja se seu sino aqui está devidamente clicado para que você seja notificado todas as vezes que eu suba conteúdo novo, como esse, como análise de jurisprudência, como análise de edital, enfim, qualquer assunto relacionado aos concursos da advocacia pública. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.